Deus me deu uma palavra. Essa palavra eu preguei na igreja do pastor Fernando Soares, na Ibeldo, da Igreja Batista Nacional do Entre Lagos. E o tema dessa mensagem é uma aliança nos campos de Moabe. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho uma convicção tão grande hoje, que o Espírito Santo vai falar tão profundo no teu coração, mas ele vai falar tão profundo no teu coração, que se você entrou aqui hoje com dúvidas se Deus te ama ou não, com dúvidas se Deus está te vendo ou não, com dúvidas se Deus vai te abençoar ou não, tu vai sair com a certeza, a convicção plena que não só está te vendo, mas está prestes a derramar a sua glória, a sua presença sobre a tua vida. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 somente. Não quero me demorar porque hoje tem ceia, mas só saio daqui quando Deus me entregar tudo que Ele tem para falar contigo em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Deus vivo. Fica de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. E depois você vai ficar sentadinho prestando atenção, e Deus vai tocar no fundo da tua alma em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra, escrita pelo profeta Samuel, segundo alguns eruditos judaicos, o autor do livro de Ruth, que é um livro histórico, muito conceituado pelos judeus, porque é lido em todas as festas da colheita do Pentecostes. E diz assim com a palavra do Senhor: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Pode ser assim. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, fala para ele bem alto, meu irmão, aperta o cinto, porque o negócio vai voar. Quando a gente lê a Bíblia e medita nas Escrituras Sagradas, a gente se maravilha com a grandeza que é não só um livro, mas a revelação de Deus ao ser humano. Se você pega a Bíblia e deixa ela fechada, é um livro comum. Se você pegar a Bíblia e deixar ela fechada e colocar na cabeça de um aleijado, ele continua aleijado. Se você pega a Bíblia fechada e coloca na aliança de alguém que está se separando, ele vai se separar do mesmo jeito. A Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta, lida, meditada e praticada, tem o poder de curar o enfermo, de sarar o casamento e libertar qualquer vida em nome de Jesus Cristo. A Bíblia ela tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que nem a maior hierarquia demoníaca do inferno pode parar a palavra do Deus vivo de Israel. Essa Bíblia é tão forte, tão grande, tão tremenda, que ela tem poder de reciclar aquilo que nenhum homem consegue. Se recicla o plástico, o metal e o papel, mas o coração do ser humano e a sua alma, só Jesus Cristo e a palavra pode transformar. Oh, glória! Diz a Bíblia então que um certo homem chamado Elimeleque, que morava nos campos de Belém de Judá, teve fome na terra e foi peregrinar nos campos de Moabe, levando sua esposa e os seus 2 filhos. Se você pega a Bíblia e entende que existe uma teoria chamada hermenêutica, ela diz que a Bíblia se interpreta dentro da própria Bíblia, ou seja, eu não preciso de nenhum manual do Aurélio ou nenhum erudito humano para interpretar a Bíblia. Ela se explica por si só. Por isso que quando você lê a palavra, ela se renova a cada dia. Por isso que quando você lê a Bíblia, é ela que penetra em medula, coração, e é apta para discernir os pensamentos do ser humano. A Bíblia, irmão, ela é a maior riqueza do crente. Ela é a maior fonte de alimento da igreja. E se quer ver um crente bem sucedido, abençoado, ele lê a Bíblia e vive ela em nome de Jesus Cristo. Então diz a Bíblia então
que esse homem saiu para as terras de Moabe. Repita comigo: das terras de Moabe. Existe um segredo profético tão grande aqui, missionário. Quando você pega essa interpretação, que é o Antigo Testamento, que ele é todo interpretado no hebraico, você começa a interpretar alguns nomes. E diz então algumas interpretações de nomes, que você vai entender o que a mensagem quer dizer com você. Diz a Bíblia então, que Elimeleque significa o meu Deus é rei. Repita comigo: meu Deus é rei. Diz a Bíblia que Noemi significa ditosa, deleitosa. Repita comigo: deleitosa. Diz a Bíblia que um dos filhos, chamado Quilom, significa tristeza. Repita: tristeza. E o outro que significa Malom significa fraqueza. Repita: fraqueza. Ele morava em Belém, Judá, que significa casa de pão. Repita: casa de pão. E foi para as terras de Moabe, que significa casa do diabo, casa de Baal, dos Balaíns, ou de qualquer principado do inferno que você quiser chamar. Repita: ele foi para a casa do diabo. Então vamos ler agora, interpretando, para você ver como é que o negócio muda e é diferente. Vamos lá. Certo homem, vamos ler aqui. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo homem que da casa de pão saiu a peregrinar na casa do diabo, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o seu nome, meu Deus é rei. E o nome da sua mulher, deleitosa. Teve 2 filhos, fraqueza e tristeza, que eram efrateus da casa de pão, e saíram dali e foram para a casa do diabo. E morreu, meu Deus é rei, marido de ditosa, e ficou ela com seus 2 filhos, fraqueza e tristeza, os quais tomaram para si 2 mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, que significa carne de pescoço, e a outra Rude, que significa amiga, amizade, e eles ficaram ali quase 10 anos. Só para você tentar entender aonde nós vamos entrar. E eu tenho certeza, irmão, que aonde a gente vai entrar, Jesus vai entrar com a gente em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma grande complicação nesse mistério, aonde um homem chamado meu Deus é rei, abençoado com toda a sorte de bênção, igual todos nós somos, teve um problema, fome, ou poderia ser uma dificuldade. E ele então resolve sair da casa de pão e ir para a casa do diabo, porque diziam alguns que lá tinha pão. E eu já quero abrir um parêntese e entrar comigo e você, que às vezes tem muito crente que está igual a Elimeleque, está na casa de pão, comendo do pão vivo que é a palavra e Jesus, e basta ter um problema, basta passar por uma dificuldade, tanto aqui como na sua vida pessoal, que ele quer sair daqui para buscar refúgio lá fora. Mas ei, amigo e amiga de Jesus Cristo, nunca faça isso, é o diabo te enganando, porque aqui tem problema, tem dificuldade, tem adversidade, tem, mas aqui tem vida e vida em abundância. Lá aparenta-se ter vida, mas não tem. Elimeleque morreu, seus filhos foram também, e ele sofreu amargamente na mão de Satanás. Nunca troque a igreja pelo mundo. Nunca se impressione com o que o mundo tem a dizer, porque o diabo, a Bíblia diz que ele é sagaz, e a palavra sagaz significa a pessoa que é muito inteligente, astuta, ciladas inteligentes. Ele não é burro, ele sabe aquilo que me atrai você. Mas que para que possamos vencer isso, só uma coisa nós temos. O que? A palavra de Deus, a oração, o jejum, os pastores e a comunhão da igreja, para que possamos vencer o inferno. Porque essa igreja nunca vai parar. Porque Elimeleque errou. Ele andou nos campos tortuosos, andou. Mas existe um Deus, você fala comigo, existe um Deus que transforma a maldição em bênção. Aonde você viu isso, irmão? Na vida de Davi. Diz a Bíblia então que Davi, um homem cheio da palavra de Deus, um homem ungido de Deus, ele erra com uma mulher chamada Betseba.
Mas a Bíblia fala que ele sofreu alguma coisa, sofreu. O filho morreu, morreu. Mas da descendência de Davi, você sabe quem herdou o reino? Salomão. Salomão, um homem de sabedoria. Salomão, filho de Betseba. Salomão nasceu no ventre de Betseba. Sabe para quê? Para Deus chegar para Davi e falar: Davi, tu errou, errou. Você caiu, caiu. Você pecou, pecou. Mas eu te amo tanto que da descendência, da maldição, eu vou trazer a bênção, vou restaurar a tua vida e te mostrar o quanto eu te amo em nome de Jesus Cristo. Você pode até ter errado na tua vida, meu amado. Você pode até ter feito alguma coisa que Deus não gostou, sim, mas ainda há chance para você, ainda há espaço para você, não está nada perdido. Deus tem algo para a tua vida. Se é louvar, tu vai louvar. Se é para pregar, tu vai pregar. Se é para ministrar, tu vai ministrar. E ninguém, nem nada, na terra, no mundo físico, no espiritual, vai parar isso, porque quem levantou foi Deus, quem capacita é Deus, e quem vai te levar é o Espírito Santo. Elimeleque errou. Elimeleque errou. Cometeu um erro por uma falta de alimento. Comprometeu seus filhos. Comprometeu sua mulher. E agora vamos fazer uma alusão do contexto do negócio. Imagina você, mulheres, em uma terra perigosa, em uma terra difícil, sozinha, com duas mulheres, sem ter como trabalhar, porque a mulher na época do contexto judaico não podia trabalhar. Como se viver? Como se alimentar? Como elas poderiam ter alguma coisa? Noemi então olha para Ruth e olha para Orfa e diz uma coisa interessante: volta para a casa de vocês, porque lá na terra eu vou voltar para Belém de Judá, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para o centro da vontade de Deus, eu vou voltar para o propósito de Cristo. Por quê? Porque lá pode ter diversidade, mas é lá que tem bênção, é lá que mora o Deus vivo, é lá que tem o Espírito Santo, é lá que as irmãs cantam, ora, prega, fala, ministra, é lá que tem gente cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vou voltar para lá, mas vocês não podem me acompanhar. Por quê? Porque eu não tenho mais parente, eu não tenho mais ninguém. Acabou-se a minha parentela. Porque segundo a cultura judaica, quando o homem morria, só alguém da família podia casar com uma mulher. E não tinha mais ninguém. Sabe o que é isso que Deus estava chamando, irmão? Isso aqui é muito sério. Deus estava dizendo para as duas, através de Noemi: aqui em Moabe tem frevo, aqui em Moabe tem devassidão e prostituição, mas lá na Belém de Judá, vocês vão ter que andar em santidade. Vocês vão ter que andar na retidão, porque não tem mais filho, vocês não vão poder casar com ninguém, vão ter que se guardar. Epa! Aí o negócio estreitou, porque houve um conflito de Orfa e Ruth. Por quê, irmão? Tu vai entender agora e vai dar glória a Deus. Porque na interpretação do nome, uma significa carne de pescoço e a outra amiga. Noemi estava chamando elas para uma aliança de santidade. E aí que vem o mistério. Quando tudo vai bem, os pastores são flexíveis, os missionários são flexíveis, deixa a coisa andar lá, vão ter. Você vê muita gente fazendo coisas interessantes, mas quando Jesus chama para um compromisso, eita Deus, quando Jesus chama para uma aliança a Jesus, as carnes de pescoço, ó, vão embora. Foi o que a Orfa fez. Não dá para mim não, não quero não, não quero esse negócio não. Evangelizar dá trabalho. Para que vir para a igreja ganhar almas? Para quê? Não aparece, ninguém vê, não tem ibope, não tem aplauso, não tem nada. Quem é que vai me ver evangelizando? Ei, o homem? Não, mas lá do céu, ô glória, lá da eternidade, tem um tal de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que quando tu ganha uma alma, diz a Bíblia que o céu fica em festa. Que quando você ganha uma alma, uma multidão de pecados são encobertos. O segredo bem sucedido de um crente, irmão, não é só louvar, glorificar e exaltar. Isso são princípios primordiais, mas a maior reflexão bíblica e tremenda, ao qual o avivamento verdadeiro procede, é de ganhar almas para o reino de Jesus de Nazaré. Então diz a Bíblia que Noemi chamou. E aí, vocês vão comigo? Lá é diferente. Lá tem que ter compromisso. A carne de pessoa só, vou nada? Eu não.
Orfa foi embora. E ela já olhou para Ruth e disse: vai tu também. E Ruth olhou para ela e falou assim: não. Aí vem o mistério. O teu Deus, a partir de hoje, vai ser o meu Deus. O teu povo, a partir de hoje, vai ser o meu povo. Para onde tu for, eu vou. E aonde tu morrer, eu morro junto. Ou seja, eu quero fazer parte da casa de pão. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. E diz a Bíblia então que elas foram juntas, voltando para a terra de Belém de Judá. Ah, Jesus. Repita comigo: meu Jesus nunca esquece dos meus acertos. Nunca. Ele perdoa os teus pecados, mas ele nunca esquece dos teus acertos. Sabe por quê? Porque quando Ruth chega à terra de Belém de Judá, ela não estava esperando o que Deus estava preparando para ela. Assim como tem muito crente aqui nessa noite, aceitou Jesus, está na igreja, está buscando a Deus, com vários projetos, com vários sonhos, com várias perspectivas, e está dizendo: Senhor, calma. Assim como Deus de Ruth estabeleceu grandes coisas na vida dela, Ele ainda é poderoso o suficiente hoje para fazer a mesma coisa na tua vida e na minha, em nome de Jesus Cristo. E que bênçãos foram essas? Entende o mistério? Ela chega em Belém de Judá sem marido, e ela chega até Noemi e fala: Noemi, eu vou buscar alimento, eu vou buscar mantimento para a gente precisa comer. Ela falou: filha, cuidado, vai. E ela foi. Essa mulher é muito corajosa, irmão, porque diz naquela época que quando era uma escassez de fome, existia um padecimento de alimento. Vocês viram no Haiti, quando houve aquele terremoto, quando um copo de água chegava, o pessoal brincava, parecia que estava arrancando um ouro. Assim era na época de Belém de Judá. O alimento estava escasso, a coisa estava pegando, a despensa estava vazia, e os homens é que iam para o campo. Não tinha mulher no campo, se tinha, eram poucas. E para chegar nos campos, ela tinha que passar uma grande obstáculo. E diz a Bíblia então que ela foi. Repita comigo: Ruth foi ao campo. Ela não ficou em casa, ela foi ao campo. E aqui tem outro mistério. Quem quer vitória, levanta a mão. Quem quer bênção, levanta a mão. Então sabe o que você faz? Bota a mão no arado e vem para o campo. Vem para o campo. Que campo? Campo missionário, campo pastoral, campo evangelístico, campo de liderar as irmãs, campo de ganhar alma, campo de cuidar de criança, campo de lavar a igreja, campo. Aqui tem muita obra para se fazer, e Jesus vai te usar em nome de Jesus. Então ela foi para o campo. E ao chegar no campo, ela estava procurando espigas. Opa, ela foi atrás de migalhas, porque aquilo já abastecia para ela, era o suprimento diário. Mas repita comigo: o meu Deus diz na Bíblia que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e que os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maiores do que os meus. Por quê, irmão? Ela foi atrás de espiga. Quando ela chega no campo para pegar as espigas, você sabe quem chegou? O dono da terra. O dono da terra chegou e olhou e falou assim: quem é essa menina? E ele, sabe qual foi a referência que deram de Ruth? Olha que interessante, magnífico e profético. Essa daí é uma moabita que fez uma aliança com Noemi, que largou Moabe para vir servir aqui em Belém de Judá. Aleluia. Diz o dono da terra então, fala assim: meu amigo, para tudo. Ela não vai mais comer esses restos aí não. Pode mandar colher o melhor da terra, ô Glória. Pode preparar tudo, e não é só isso. Eu não vou só dar de comer para essa mulher não.
eu vou casar com ela, quero uma aliança com ela e quero que ela faça parte da minha família. Ou seja, Jesus diz na Bíblia que nós somos a noiva do noivo e que existe uma aliança de casamento de Deus com a igreja, e que esse Deus supriria eu e você em abundância. Não estou falando teologia da prosperidade, eu estou falando, irmão, de gozo, paz, alegria e unção do Espírito Santo de Deus. O noivo preparou o casamento com a noiva. Você sabe quem é a noiva? Diga, eu. Fala, eu. Agora repita, nós. Fala bem alto, nós. Fala para o seu irmão, você e eu somos a noiva. Irmão, de vez em quando eu fico lá em casa, viajando, e fico pensando que dia, quando chegar esse dia. Tu já imaginou o dia que você olhar nos olhos de Jesus Cristo? Você já imaginou o dia que você encontrar com o Mestre e olhar para Ele? Eu só vou falar uma coisa, Mestre. Santo, 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 santo e santo. Santo, 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 santo e santo. Porque tu és santo, 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 santo. Vai terando aqui, irmão. Santo, 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 grande, santo, santo e santo. Porque a única palavra que vai sair da minha boca e da tua é essa, irmão. Santo, santo, grande, santo, santo e santo. Porque nós não merecíamos, não tínhamos direito, e pela graça, que é o favor imerecido, e pela cruz de um sangue redentivo, Ele nos comprou, nos resgatou e vai levar para o céu, para que vivamos eternamente cantando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Que coisa mais linda que essa? Tem gente que fica brigando por carro, dinheiro e casa. Irmão, isso aqui pra gente é fichinha. Outro dia eu vi um rapaz de Land Rover. Eu falei, que carro bonito. E na hora o Espírito Santo falou, você pode ter 10 desses, mas nunca deixe que ele seja maior do que eu. Porque a maior alegria do crente e a maior símbolo de vitória do cristão não é pelo que ele possui, é pelo que ele é. Eu não sirvo a Deus porque Ele dá, eu sirvo a Deus porque Ele tem. O que Ele tem? Vida eterna. Vida eterna. E vida eterna. Então Ruth chega, casa com Boaz. Acabou a bênção? Não. Deus sempre tem mais. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 3. Por quê, irmão? Porque 2 dá exato. Deus sempre tem algo a mais. Ela casa com Boaz, tem um filho chamado Obed. Desse filho nasce Jessé, ou glória. Da descendência dessa mulher nasceu um que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Davi nasce da descendência de uma moabita. E não para por aí, já vem Salomão, ela é descendência de Cristo, para mostrar, meu irmão, que o meu Deus e o teu não esqueceu da aliança que Ele fez com a gente no Calvário de vida eterna, e daqui nós fizemos aceitando a Ele como nosso Senhor e Salvador. Tem coisas grandes vindo para essa igreja, tem coisas grandes vindo para mim e para você. Porque merecemos? Não. Porque somos dignos? Não. Porque Deus selou isso no mundo espiritual com o seu Espírito Santo. Vou te provar para encerrar que Deus é Deus de aliança. Sabe como? Deus cria um homem, Adão, faz uma aliança com ele. Adão cai, e lá vem a sua descendência, Caim e Abel, um mata o outro. Da descendência de Caim, vem. Da descendência de Caim, vai embora. São homens maus, fazem coisas ruins. Da descendência de Abel vem 7. Deus faz uma aliança com esses homens. Morrem esses homens, vem Noé. Deus fala assim, vou curar o homem, abençoa a vida dele através de Noé, criando uma arca e livrando o homem da exterminação. Faz uma aliança com Noé. Noé morreu, e depois da vida de Noé, Deus levanta um homem na cidade de Ur dos Caldeus chamado Abrão,
que significa pai de uma nação, e diz a ele que ele seria pai de uma multidão. Dá um filho a ele com mais de 100 anos, abençoa sua parentela no período patriarcal, e vem Isaac e Jacó. Jacó significa trapaceiro, nasce segurando o pé do irmão, mas do nome Jacó de trapaceiro Deus mudou e chamou Israel, que significa príncipe do Deus vivo, fazendo uma aliança com Jacó. Jacó estava velho, seu filho tinha se perdido, estava morto, e Jacó falou: a aliança parou não. Deus levanta do Zé do Egito um homem de Deus, e faz dele o segundo Deus humano, abaixo de Faraó. José morreu, não tinha descendência de José. Deus teve que levantar um homem chamado Moisés, para se fazer um patriarca libertador do povo do Egito. Deus tira então o povo do Egito e leva o povo para a terra prometida. Moisés morreu, o povo falou: acabou a aliança, acabou não. Levanta Josué e leva o homem para o Rio Jordão. Deus abre o rio, derruba as muralhas de Jericó e faz bênção através da vida de Josué. Josué morreu no livro de Juízes, e Deus então levantou o rei Davi, derruba Golias, arrebenta com tudo, faz um homem abençoado segundo o coração de Deus. E da vida de Davi levanta Salomão com toda a sabedoria e glória, e faz o homem ser muito sábio na terra. Salomão morre e o diabo falou: acabou a aliança, acabou não. Em Elias, no Monte Carmelo, arrebentando 450 profetas de Baal, e falando para Acabe que só chove se ele mandar, e se não mandar não chove. Então aquele homem é muito usado por Deus. Morrendo ele, o diabo falou: acabou não. Lá vem Eliseu pegando o cajado, levando o povo e fazendo grandes coisas e milagres. O machado veio e Eliseu foi muito usado pelo Espírito Santo. Acabou Eliseu, acabou o evangelho, não. Deus levanta Esdras e Neemias. Esdras levanta o templo e Neemias levanta os muros caídos de Jerusalém. Satanás fica doido: meu Deus, esse povo não para, não tem como parar esse povo. Acabou em Neemias, não. Levanta Isaías, o profeta messiânico, cheio do Espírito Santo de Deus, e revela que do ventre vai nascer um cordeiro restaurador, que seria maldito no madeiro e que resgataria o povo. Então morre Isaías, vem Jeremias como uma criança, levantado por Deus, e no meio de um calabouço, sufocado de lama, até em cima, ele diz: olha, vocês são barro, e tem um oleiro, e desse oleiro vai levantar, e vai amassar, e vai fazer de você novas pessoas. Morre Jeremias, acabou a aliança, acabou não. Levanta Ezequiel dizendo: é do osso seco que eu vou levantar. Vale de osso seco, levanta, cria raiz, cria nervo, cria tendões, porque eu vou fazer o povo herdar a aliança que prometi na terra prometida com Adão. Então vai embora. Morre Ezequiel, acabou a aliança, acabou não, irmão. Tem quarteto fantástico na Babilônia: Sadraque, Mesaque, Abednego, toma um banho de sol na fornalha. Daniel brinca com os leões na cova. Deus levanta esses homens para ser bênção lá, e Daniel vira príncipe do Egito. Acabou a aliança, acabou não, irmão. Tem Jonas que quer fugir do ministério. Deus pega ele pelo pé, joga no ventre da baleia, cospe ele fora e vai, porque quem manda sou eu. Acabou a aliança, acabou não. Lá vem Naum, lá vem os profetas menores porque são pequenos, não, porque o livro só falou poucos versículos, mas são da mesma tonalidade dos outros. Acabou fechando em Malaquias. O diabo falou, Deus parou de falar, acabou. Faz silêncio. $485 anos de um período neotestamentário, do Antigo para o Novo Testamento. Segure. Satanás falou: acabou os profetas, acabou, conseguimos. Deus está em silêncio, acabou. Mas diz a palavra que Deus levanta um homem chamado João Batista, com pele de couro, com manta na jura, levanta no deserto e diz: eu sou a voz que clama no deserto, eu levantado por Deus vivo, eu sou um que vim direitar as veredas, tá? Mas está vindo um aí, que é maior que eu, é o Cordeiro de Deus, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele está diante de mim. Eu não sou digno, Deus, agarra a placa do seu pé. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é glorioso, ele é eterno, ele é o Rei dos Reis. Acabou, irmão? Não. Vai chegar até aqui, vai ver. Jesus Cristo então levanta 12, levanta os apóstolos, começa a bagunçar a terra, começa a deixar César doido. Esse homem é maluco. O que esse homem está fazendo? Está bagunçando com o povo. Ele cura um aleijado, ele faz alguém
enxergar, e ele ainda diz que ainda vai levar o povo para o céu, e aí o judeu entrou em crise. Por quê? O judeu é monoteísta. Tá certo? O irmão aqui ele é muito sábio, irmão. Falei com a minha esposa, quando ele estava aqui, eu falei, Jesus, esse homem tem, Deus deu uma sabedoria muito grande, estou exaltando ele lá. Fui muito alimentado quando cheguei a trabalhar na cidade dele. Diz a Bíblia então. Que Jesus Cristo levanta os dous. O judeu entra em parafuso, não tem isso, só tem Deus. Aí Jesus fala, eu e o Pai somos um, e quando eu morrer vou mandar o Espírito Santo. O judeu entra em parafuso, mas não só tem um Deus. Ele e Pai são um, ainda vai mandar o outro. Jesus estava cutucando a religião, porque ele tinha que ir para o Calvário. Ele cutucou para ir, porque ele sabia que lá no Calvário o diabo estava sendo preparado para receber o maior pisão que recebeu nos últimos tempos. Os apóstolos começaram a pregar. Jesus Cristo vai até o Gólgota, morre na cruz, desce até o inferno, pega a chave e diz, Satanás, acabou. A legalidade que tu tinha, se tu tinha alguma, acabou. Porque agora, quem vai derramar a graça, a unção, e a quem eu vou levantar para adorar, pregar e ser uma bênção, são barro, é a igreja, é a eles que eu vou deixar. Aonde você viu isso? O livro de Romanos diz que o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os nossos pés. Ou seja, diabo derrotado, Deus exaltado. Acabou não, irmão. O povo vai para Jerusalém esperando. O que está para vir aí? Está vindo um vento impetuoso que entra na cidade. Línguas de fogo são repartidas. O povo começa a falar em línguas, a qual todo mundo entende. A presença é derramada, a glória é feita. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz, arrependei-vos. 3.000 almas se convertem. O negócio começa a pegar, a terra começa a ser exaltada. Deus começa a bagunçar a terra através dos discípulos, e começa então o evangelho a ser pregado. Há uma divisão, para alguns, para Deus não. Pedro e Paulo têm um choque e diz assim, não se pode pregar para os judeus, o outro não se pode para os gentios. Pode sim. Pedro ser levantado por Deus para pregar para os judeus, e Paulo para os gentios. O evangelho então entra, Antioquia começa a bagunçar na Grécia. Deus começa a conquistar o mundo através da igreja do Senhor. Então muitos são alcançados. Os apóstolos morrem. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. André é crucificado em forma de X. Bartolomeu foi esfolado vivo, diz a Bíblia. E algum teólogo chamado Flávio Joséfo, que João foi derramado num azeite quente, e mesmo assim não negou o Senhor. A igreja não para, a igreja não morre, a igreja é viva, a igreja é a igreja. Ela foi levantada na base do alicerce do Evangelho de Jesus, e suas estruturas é na cruz de Cristo Jesus. Acabou, irmão? Não. Morreu todo mundo. Levantaram o Coliseu Romano. Quero ver se esse povo não se cala agora. Quero ver se eu não mato esse povo agora. Homens foram dilacerados vivos como plateia. Homens foram esfolados vivos por não negarem a Cristo. E diz um historiador chamado Eusébio de Cesareia que uma senhora de 90 anos foi colocada sentada numa chapa quente de ferro ardente, vermelha de tanto quente que estava. E eles diziam a ela, se a senhora não negar esse Deus, a senhora vai sentar aqui. E todo o Coliseu vê naquela cena. E a pior coisa que ele fez foi colocar nela aqueles megafones, que não existia microfone na época, para que ela falasse. E ela gritou em alta voz: seja bendito o Cordeiro de Deus, exaltado nas alturas, hosana ao Senhor dos Senhores. A minha alma pode até ser perdida na minha carne aqui, mas quando eu acordar eu estou no seio de Abraão com o meu mestre. Diz esse teólogo que mais de 15.000 pessoas aceitaram Jesus com o sacrifício dessa mulher. Irmão, se eu parar aqui, eu chego no missionário Alan, no missionário do pastor Ayrton, porque se essa igreja existe é porque Deus saqueou do inferno 1, 2, 3 homens e foi levantado em Aquiraz, e aqui Deus está operando, trabalhando, e é você que
que Deus está atrás para saquear Quirais e virar uma terra cheia do Espírito Santo de Deus. Deus não esquece as suas alianças. Deus não esquece as suas alianças. É você que Deus está chamando. Eu sei que você está desanimado. Eu sei que muitas coisas aconteceram na tua vida. Mas não para não. Não para não. É das tuas mãos que vão vir as curas que Deus quer liberar para essa cidade. É da tua boca que vão vir almas sedentas para se converter, ou aqui ou em qualquer igreja evangélica da cidade. E você vai ver, quando tu chegar no céu e se encontrar com o amado da sua alma. Eu falei: Jesus, quando eu chegar aí em cima, tu não vai querer nem saber quanto tu ganhava na minha carteira profissional. Tu não vai nem querer ver a chave do carro que eu tive nessa terra. Mas eu quero levar um cesto cheio. Se possível, eu não conseguir nem carregar, de almas, de vidas, de famílias, aos teus pés, para que o Senhor se alegre com a noiva do Cordeiro. Fecho essa mensagem dizendo uma coisa aos irmãos: você fez uma aliança aceitando a Jesus. Não esqueça disso. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Não enterre-os. Se for por pecado, peça perdão e continue. Se for por desânimo, peça a Deus que Ele revigora. Se for por questão de complexo de inferioridade, peça ajuda aos obreiros, que eles oram e Deus restaura teu emocional. Mas não pare. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.